live LGPD no Campo de Batalhas. Hoje a gente vai receber mais uma convidada para fazer a análise de um projeto de conformidade ao vivo de um cliente que ela está tocando. Então, sejam bem-vindos, vamos chegando todo mundo, que daqui a pouco eu chamo a nossa convidada para entrar na nossa live. E deixa eu ver aqui. Olá, 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 tudo bem? Eu já vou chamando ela aqui para poder participar. Olá! Boa noite. Olá, tudo bem, Natália? Tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, me diz, conta um pouquinho pra gente quem é você, quem é a Daniela, o que você faz, como é que você começou na área de proteção de dados de privacidade. Então, meu nome é Daniela Belasque, né? Eu sou formada em Ciência da Computação e Engenharia de Telecomunicações. Trabalhei 17 anos na área de TI, né? E trabalhei nos últimos 3 anos na área comercial de TI e Telecom. E aí, ano passado, eu saí da empresa que eu estava trabalhando devido à pandemia. E aí estava meio sem saber que caminho seguir. E aí o meu cunhado veio e me falou sobre a LGPD, que ia entrar em vigor em breve, e que era um assunto legal, que tinha tudo a ver com TI, e me deu a ideia de estudar sobre a lei. Daí eu comecei a fazer cursos, né, desde julho do ano passado, e quando foi em outubro do ano passado, eu abri a minha empresa, Belasco Consultoria, e comecei a captar clientes, né? E aí um amigo meu, que tem empresa de consultoria, estava precisando de indicação de alguém que trabalhasse com LGPD, pegou e me indicou, sabe? E aí foi assim que eu consegui o meu primeiro cliente, que eu estou fazendo adequação lá. Que legal, que legal. E você é aluna do método também, né? Sou aluna sua, Você é minha exatamente. aluna também, né? Uhum, tem uma Que legal. galera aqui do curso assistindo a gente aí. Todo mundo aí, que bom, que Todo bom. mundo em E peso. deixa eu te falar, Uhum. acho que é a primeira vez que eu faço uma live com algum aluno que não seja do jurídico, que seja da área, enfim, de áreas De TI, né? diversas, isso, de TI ou do ADM, que a gente tem bastante gente de ADM também no curso. E aí eu queria saber se, enfim, o que você achou aí do curso no sentido de aprendizado, de metodologia, de didática? Só para eu ter também um feedback, eu acho importante a gente trazer isso aqui pro pessoal, porque eu sou advogada de formação, né? Não sou técnica. Sim. Então, Uhum. eu tenho, enfim, eu sempre busco não falar juridiquês, mas eu queria ouvir de um aluno de TI quais são as impressões sobre o conteúdo. Então, eu comecei assistindo várias lives antes de fazer o seu curso, né? Mas eu gostei muito do seu curso porque ele dá uma base muito boa para quem não entende nada de direito e sem o juridiquês. Eu achei ele bem assim, fácil de entender, com os exemplos que você dá durante as aulas, né? Explicando as bases legais, enfim. Eu achei que foi bem bacana, assim. E não tive dificuldade nenhuma, sabe? Por se tratar de uma lei, mesmo sendo da área de TI, eu consegui absorver tudo que você falou, sabe? E eu Que gostei legal. também muito do seu curso, porque ele mostra muito a parte do data mapping lá, como que a gente deve fazer, os questionários, os formulários, né? E ajudou bastante, assim. E outra coisa que eu uso no meu projeto atual, o cronograma também, que eu achei ótimo, o seu cronograma. Que legal. Fantástico. Que bom. Muito bom. Que bom. É um dos meus favoritos. Assim, eu acho que foi uma das melhores coisas que me deram mais visibilidade, visão, assim, sobre o projeto mesmo, de conseguir entender etapas, fases, atividades, conseguir mostrar para o cliente quanto tempo a gente vai levar para fazer tal coisa e também para precificar, né? Porque ele também tem essa função de ajudar a gente a pensar no escopo do projeto e como que a gente vai precificar e apresentar aquilo para o cliente. Então, esse é um dos meus favoritos mesmo. Até eu tive conversando com uma pessoa da empresa e ela até elogiou o cronograma. Ela falou, parabéns, eu vi o seu cronograma na reunião lá de auditoria e tal. Então, assim, eu acho que está sendo bastante
proveitoso o curso que eu fiz com você e aprendi bastante, assim. Tô Ai, que gostando. bom. E o projeto, eu tô levando à risca seu cronograma, assim, e tá fluindo tudo muito bem, graças a Deus. Ah, que bom. É uma metodologia realmente. O que eu ensino lá é o que eu de fato aplico nos meus clientes, né? Que é o que eu estruturei lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com a LGPD ainda no escritório, quando eu era funcionária, já era aquilo que eu aplicava. Então, realmente, assim, para mim sempre funcionou desde clientes muito grandes até clientes pequenos. E é muito bom saber que tem outros profissionais que estão aplicando a metodologia e que também estão tendo enfim, a mesma visão que eu, enfim, que os processos que eu ensino vocês funcionam de verdade para outras pessoas, além de só para mim, né? Então isso é muito legal, muito bacana e, enfim, fico muito, muito feliz, muito grata. Que legal. E aí me fala um pouquinho sobre esse cliente. Então foi uma indicação de um amigo seu, mas quem ele é, o que ele faz, qual é a área de atuação dele? Então, a área de atuação do meu cliente é a área de TI. Ele é líder em soluções, né, de tecnologia e infraestrutura digital para empresas. Eles vendem data centers, sala cofre, mais equipamentos assim, sabe, de data center. Tá. E eles têm 1.000 funcionários, é uma empresa grande, né, de grande porte. E está sendo bem desafiador, porque tem 21 departamentos. Então, o data mapping, assim, vai ser bem demorado, né? Porque eu vou ter que entrevistar cada setor. Mas vai ser o primeiro projeto e vai ser um grande desafio. Eu acho que eu vou aprender com os erros, enfim, vai ser bacana. É isso mesmo. Eu acho que o nosso primeiro projeto... Eu sempre digo que é melhor pegar um primeiro projeto gigantesco do que pegar um pequeno. Porque eu acho que a gente já começa naquela avalanche, assim, né? Foi comigo também. Meu primeiro projeto sozinha, né? Quando eu abri minha empresa, também foi uma empresa muito grande. Uma multinacional. Então, assim, eu também fiquei bem, assim, desesperada, sozinha, trabalhando sozinha. Que eu não sei se é o seu caso, se você já tem equipe, não tem. Mas é legal, é bom, é desafiador, mas com certeza você tem, enfim, as ferramentas ali, conhecimento, e você ainda tem a parte de TI, o que é muito importante, que falta em muitos profissionais. Então, você está aliando ali o que você conheceu no método, que tem a parte legal, de bases legais, de fundamentação, de contratos, de relação entre, enfim, de toda essa outra parte, que é muito importante entender isso, para você conseguir estruturar um programa de conformidade, mas você também tem a parte técnica, o que é muito bom e que é um diferencial, né? E outra coisa também que eu achei legal do seu cronograma é que você coloca lá o pentest, né? E eu fiz parceria com uma empresa, né, de segurança de informação e a gente já está fazendo o pentest logo agora no começo, até para ver as vulnerabilidades e, enfim, né? Então, eu achei bastante legal, porque pelo que eu tenho visto por aí, nem todo mundo indica o pentest, ou às vezes faz só no final, não coloca como uma parte do programa de adequação, né? E isso eu acho que é bastante importante até para a gente depois bolar o plano de ação para o cliente, né? Para mostrar para ele. Sob o ponto de vista técnico, essa parte do pentest, na minha visão também, não tenho eu não sou a melhor pessoa aqui para poder falar sobre a área técnica e eu também não costumo me meter onde eu não sei. Mas eu sempre faço esse tipo de recomendação. Eu acho que o pentest, ele tem, se a empresa tem os sistemas ali, e hoje é muito difícil uma empresa não ter sistemas, eu recomendo muito que, do seu ponto de vista técnico, a gente já dê um pontapé inicial. Assim como a gente faz um mapeamento dos processos, nada mais justo do que a gente fazer um mapeamento das vulnerabilidades do sistema logo de cara, né? Então, verdade. Assim, o pentest, ele é como se fosse o data mapping, né? Ele faz parte do data mapping para mim no sentido de diagnóstico dessa parte inicial, sabe? Das operações da empresa, das vulnerabilidades. Então, a gente pode colocar ou na fase agora inicial de data mapping ou quando a gente vai fazer o gap analysis. Enfim, isso. Mas ele tem que existir antes do plano de ação, sem dúvida nenhuma, né? E, enfim, eu acho que muitos advogados que começam a trabalhar nessa área também não dominam muito essa área de TI, de tecnologia da informação. Eu tive
uma grande sorte, eu acho, talvez possa chamar de sorte ou não, não sei, mas é que eu comecei implementando os projetos de adequação em empresas de tecnologia da informação e de cibersegurança. Então, grandes players do mercado, da área de cibersegurança, que tem muitos serviços de SOC, de phishing, de pentest, enfim, então eu entendi exatamente o que era um pentest. Eu presenciava, eu tive que assistir um pentest, sabe assim, do background, para conseguir entender o que era, para juridicamente conseguir validar o contrato. Então, assim, eu tenho essa visão, vantagem né? competitiva, vamos dizer assim, né? Essa visão, verdade. mas muitos advogados não têm. Então, é muito importante, enfim, trazer essas temáticas. Mas que legal, um projeto grande, uma empresa bem... E ela é bem estruturada, já possui várias certificações, então, assim, isso legal. ajuda muito, sabe? Ela tem várias ISOs, então, assim, isso vai ajudar muito, porque já o processo dela internamente já flui muito bem, então, assim, vai ajudar, né, no processo de adequação, isso aí tudo. Legal. Então, isso é ótimo. Quando a empresa já tem uma ISO, ou alguma ISO, ou mais de uma, inclusive, implementada, isso facilita muito a nossa vida. Porque para ela ter a certificação, ela precisa daqueles documentos, ela precisa cumprir os requisitos mínimos da ISO. E muitos dos requisitos da ISO, então nós temos 10 requisitos da ISO que também são exigidos pela LGPD. Então, só aí a gente já conseguiu ticar várias coisas do que são exigidos pela LGPD que também estão nas ISOs. Então, isso facilita muito. E uma empresa organizada, estruturada, enfim, consciente faz toda a diferença, né? Assim, é sensacional mesmo. Dá até prazer de trabalhar. Então, que legal. Eu estou muito feliz. Eu fico feliz demais quando eu vejo que os alunos estão, de fato, enfim, aquelas pessoas que fazem parte aí da comunidade do método, estão no campo de batalhas, estão conseguindo trabalhar. Isso mostra que, de fato, tem oportunidades e que a gente só precisa não desistir, né? A gente precisa persistir, seguir em frente, que uma hora a gente vai conseguir, com estratégia, com dedicação, a coisa acontece. É verdade. Legal, agora vamos lá, então, sobre o projeto. Que fase que vocês estão? Como é que tá isso? Como é que... o que vocês já fizeram? Já começaram? Como é que foi? Eu já fiz o workshop de aculturamento da LGPD para a empresa toda, né? E aí, no dia do workshop, eu já ensinei a fazer o preenchimento das planilhas, né? Para as pessoas que iam preencher as planilhas. E já enviei, já tive o retorno das planilhas, já o pessoal se comprometeu lá e já devolveu em 15 dias para mim, preenchido. E agora eu estou na fase de analisar os processos do datamap de cada setor. E aí, quando eu vou analisando, eu vou percebendo que está faltando algum processo. Até mesmo antes de fazer a entrevista, por exemplo, no RH, eu vi que eles não colocaram o processo de demissional, só colocou admissional. Aí eu já mandei e-mail solicitando, você esqueceu do processo demissional, então acrescenta. E aí, os meus planos são começar em abril, agora no começo de abril, já as entrevistas. Por enquanto, eu estou analisando mesmo as planilhas, vendo se está faltando mais alguma coisa. Estou nessa fase. E vocês dividiram a empresa nas 21 áreas que são internas mesmo. Na organização que já era interna da empresa, vocês não fizeram nada estratégico para a LGPD. Vocês pegaram a empresa como ela estava e falaram, bom, vamos seguir essa ordem. E quem que ficou? Vocês têm um líder de projeto interno? Então, a gente tem que ajudou a fazer, né, a escolher os departamentos, né? Foi o gerente de TI, que está à frente do projeto lá na empresa, né? Legal. E aí ele ajudou a fazer esse mapeamento dos setores, né? E aí a gente vai decidir ainda se vai começar pelo RH ou a gente ainda está vendo qual que vai ser mais estratégico para iniciar as entrevistas, sabe? Legal, legal. Beleza. Então tá ótimo. Então, acho que agora é isso mesmo. O caminho depois disso, o que eu faria é justamente isso. Eu faria uma análise prévia das planilhas que já foram encaminhadas,
já haveria algumas coisas gritantes que dá para ver que estão faltando ou que estão preenchidos de forma equivocada. Já pediria para eles preencherem, completarem com as informações para ir para a entrevista final e complementar, para que, enfim, já conseguisse de fato limar todas as dúvidas e finalizar o projeto, né? Essa primeira fase densa do processo, que é o mapeamento. Que é o mais demorado, né? É o mais demorado. O Gap Analysis não fica atrás também, tá? Também, né? O Data Mapping, ele é demorado, principalmente quando a gente tem muitas áreas de negócio e quando o cliente não está no nível de consciência bom. Então, as informações vêm faltando, não vem completo, vem com um monte de coisa, enfim, que não diz nada com nada, ou quando o cliente, enfim, ele também não está muito comprometido e aí desmarca a entrevista e tudo mais. Mas assim, depois que a gente está com todas essas informações, vem, eu acho que o segundo maior desafio, e ao meu ver, assim, ultimamente, pelo menos nos meus projetos aqui, eles têm sido bem desafiadores, que é a fase do Gap Analysis. Né? A fase do Gap Analysis, engraçado, antes eu acho que eu tinha mais dificuldade, talvez porque agora o Data Mapping, ele... Não que seja fácil, de jeito nenhum, né? Mas eu acho que eu não sei se já entrou no fluxo de trabalho. Já pegou o ritmo, Pegou o ritmo. Que a fase de Gap Analysis, mulher de Deus, assim, eu tô perdendo meus cabelos, assim, juro, é um trabalho. Imagino. Louco. Mas, enfim, um data mapping bem feito ajuda a gente muito e dá todos os subsídios necessários para que a gente consiga fazer um bom Gap Analysis, né? E aí eu divido Gap Analysis sempre em processos, contratos, relações contratuais com terceiros e a parte de direitos de titulares de dados. Então, eu sempre vou olhar as operações e as áreas de negócio sobre essas três perspectivas e aí eu vou listando ali todos os gaps, então, a partir daí. Mas bora lá, quais são as suas dúvidas iniciais? Então, o que você tem? Eu tenho uma dúvida que surgiu, né? Porque essa empresa que eu estou fazendo adequação, o pessoal... Tá todo mundo em home office, né? E aí, eu pensei, né, com a minha equipe, a gente tem que fazer uma política de home office, né? E aí, eu queria ver com você o seguinte, como que você costuma fazer a política de home office? Você já chegou a fazer em algum projeto seu? E também quais são os requisitos preconizados para atender a LGPD? Tá. A política de a estrutura home office, adequada, no caso, né? O que a pessoa tem que ter, a mesa limpa, senha, VPN, essas coisas. Primeira coisa da questão da política de home office, que a gente sempre tem que pensar, assim como qualquer outro documento entregável do projeto de adequação, é que a gente sempre vai ter que olhar para a realidade da empresa, né? Então, se a gente estiver falando de uma empresa grande, como é o caso do seu cliente, por exemplo, a gente tem que ter em mente que ele deve, e ainda mais sendo da área de TI, a gente tem que ver qual é a estrutura que ele tem. Os computadores, eles já eram notebooks, né? Já. Então, todo mundo já foi para casa com o computador da empresa. Isso é uma coisa. E isso vai nortear muito do que a gente vai colocar na política de privacidade. Tem cliente meu que tinha computador desktop para muitos funcionários. Para alguns, eles só tinham notebooks para gerentes. E o restante era tudo desktop. E aí, quando veio a pandemia, foi que um caos, né? É exatamente um caos. Porque assim, tá bom, e agora? O que a gente faz? Porque estava funcionário usando computador pessoal para poder acessar as coisas, salvando coisa na área de trabalho, que o marido ia lá e acessava o computador junto. Enfim, e essas coisas que acontecem. Então, a política de home office, assim como qualquer outra política ou entregável ou documento de um programa de conformidade, vai ter sempre que ser baseado na realidade do cliente. Mas algumas coisas mínimas eu acho que são fundamentais aí nessa questão de política de home office. Então, a gente tem, por exemplo, controle dos dispositivos, né? Então, ter um controle e uma rastreabilidade das informações. A empresa precisa, de alguma forma, ter esse tipo de controle. Quando a gente está falando de
de computadores que são próprios, e aí a gente tem uma VPN, que é uma questão segura, de uma conexão segura para aquelas pessoas, um ambiente seguro de navegação, fica muito mais, traz menos risco para a empresa do que, obviamente, se ela não tiver uma VPN. Mas, gente, não pensem vocês que dá para oferecer VPN para qualquer cliente. Porque projeto de VPN custa milhões de reais. Assim, é um negócio absurdamente caro. Então, por isso que eu sempre falo que vai depender muito da realidade do cliente. Tem cliente que é pequeno, que não faz sentido ter uma VPN. Né? Então, a gente precisa pensar naquilo que é possível. Quais são os sistemas que são utilizados? Dentro desses sistemas, a gente consegue restringir ao máximo o nível de acesso desses colaboradores? Então, assim, algumas coisas são fundamentais na política de home office, né? Então, temos a questão de backup, rastreabilidade de acessos, de log de atividades, tempo de sessão. Então, assim, dá para a gente programar os sistemas para ele deslogar depois de um determinado tempo inativo do funcionário. Por quê? Porque às vezes ele sai do computador, deixa lá logado no sistema, no SAP, sei lá qual sistema que eles usam, enfim, é um ERP, um CRM da vida, que tem vários dados pessoais lá, e ele simplesmente sai e qualquer pessoa que chega na casa dele pode entrar ali e acessar. Então, assim, precisa ter essa questão de bloqueio de tela, conscientização, treinamento específico, inclusive com certificado, né? Para demonstrar mesmo a conformidade de que foi dado um treinamento de conscientização, de boas práticas relacionadas ao home office, como bloqueio de tela, deslogar dos sistemas, a questão de não compartilhamento de senha e de login, não deixar que os membros da família e da casa utilizem o computador corporativo para uso pessoal, não utilizar o computador para uso pessoal, somente para uso profissional, não deixar as senhas anotadas em papéis, post-its, mesa limpa, guarde os seus documentos, forneça uma caixa, um arquivo, enfim, pode ser uma caixa mesmo de papel e coloca com uma faixa escrita, a própria empresa pode fornecer isso, não abra. Enfim, tá ali, ninguém vai mexer, né? A menos que a gente tenha pessoas desonestas dentro da família, mas enfim. Isso tudo são medidas básicas que podem ser implementadas. A gente tem também NDA, né? Então, acordo de confidencialidade, que muitas empresas não tinham e que devem passar a adotar. E nesses acordos de confidencialidade tem que ter cláusula de responsabilidade, as sanções que podem ser imputadas e aplicadas em caso de descumprimento da política de home office, tá? Por esses colaboradores, a questão do treinamento de conscientização, que mais? E você acha que eu poderia pôr, por exemplo, essa política de home office dentro da política de privacidade? Aproveitar ela, ou da política de privacidade, não, da política de segurança de informação? Segurança da informação? Tá, eu acho que ela na verdade faz parte do conjunto de políticas, mas ela é uma política, normalmente, eu faço uma política apartada e que remete à política de segurança da informação. Por quê? Porque na política de segurança da informação, essas empresas já têm, normalmente, e se não tem, a gente teria que passar por isso também, medidas, quando elas são certificadas pelas ISO, todas têm, né? Mas medidas básicas e mínimas ali para a proteção das informações, né? O que também inclui dados pessoais, no caso. Mas... Então, por exemplo, já essas empresas já têm ali na política de segurança da informações questões que são básicas para a questão de mesa limpa, de senha, de bloqueio de tela, enfim, impossibilidade de acesso de sites para fins pessoais, USB, né, entradas, as portas de USB são bloqueadas, você só pode acessar com meio de... Você tem que pedir uma autorização para o departamento de TI, o seu gestor tem que autorizar... Enfim, você tem várias medidas já na política de segurança. Então, o que eu faço, o que eu recomendo fazer é um anexo. A gente faz um anexo, ou um anexo, ou faz uma nova política. A política de home office mesmo, ela é específica para isso. E aí,
a depender no meio do texto da política e do que a gente está disciplinando, eu colocaria uma menção à política de segurança da informação. Então, para mais informações, para mais detalhes, acessar a política de segurança da informação, está disponível na intranet, ou coloca um link no PDF lá, e a pessoa consegue clicar no link do PDF para abrir o PDF da política de segurança da informação. Faria mais ou menos assim. Ah, tá, legal. Outra pergunta que eu tenho é: em que momento você começa a fazer as alterações nas cláusulas contratuais referente à LGPD? Antes do data mapping, depois, no final do projeto? Isso depende muito, varia muito. Normalmente, as questões de cláusulas contratuais, a depender da urgência do cliente, então se ele tem fornecedores que estão pressionando ele, que ele está com muito risco nessas operações, eu às vezes faço um instrumento de urgência, alguma coisa que de alguma forma já pode auxiliar o cliente, já pode mitigar algum risco com base no que eu já fiz no mapeamento, por exemplo, enfim, ou até numa entrevista de diagnóstico específica para aquela relação. Então, assim, eu sempre vou olhar para a empresa com o olhar de negócio também, né? Não só com o olhar jurídico ou de segurança da informação ou com o olhar de consultor em proteção de dados, né? Vamos falar numa forma sem falar para caminhar para um lado ou para o outro, mas com o olhar de consultor, eu sempre vou olhar com o olhar de negócio. Então, o que pode trazer um maior risco para o negócio, uma maior fragilidade para aquele cliente? E às vezes eu posso sim antecipar algum instrumento contratual para um momento anterior, que não a fase de implementação. Porque, de fato, a gente tem que olhar isso. Então, às vezes tem cliente que, por exemplo, eu peguei um cliente esses dias, a gente vai dar início ainda ao processo deles de data mapping. Só que eles estavam com umas minutas contratuais muito desatualizadas. E eles são desenvolvedores de software. E aí você imagina comigo que todos os clientes que contratam esse sistema são controladores e ele operador. Ele estava com uma carga gigantesca, ele estava se sentindo assim, eu estou em risco, eu preciso da sua ajuda, a gente precisa rever isso. Então eu fiz aditivos contratuais para esses contratos já logo de cara e fiz também um anexo para as novas contratações, né? Um anexo de proteção de dados para os contratos, para contratos que ele tem fechado. E aí eu deixei claro que, eventualmente, ao longo do processo, a gente pode sim fazer alguma modificação nessas minutas que foram feitas de modo, enfim, de uma forma antecipada. Mas tem alguns instrumentos que, para mim, a coisa degringola, principalmente se a gente tem uma empresa desse tamanho. Então, assim, por exemplo, se ele quiser simplesmente pegar e quiser fazer uma cartilha de boas práticas para os funcionários, cara, não sei o quanto cabe. Dá pra gente fazer uma coisa mais genérica. E aí depois a gente pode fazer uma coisa bem setorial, a gente pode, enfim, isso se for a cartilha de boas práticas, se for o código de ética, código de conduta, os nomes e as documentações, elas vão variar muito, né? Política de privacidade para sites, para aplicativos. É possível fazer também. Você vai pegar essa única operação do site, por exemplo, que é o lado comercial da empresa, por exemplo, vai focar suas energias nisso e vai fazer esse entregável, porque talvez essa seja uma ponta solta que está trazendo fragilidade. Mas o recomendável é que a gente faça os entregáveis depois de cumprir todas as etapas do processo mesmo, sabe? Porque aí a gente faz com segurança, a gente entrega para o cliente de fato um documento que condiz com a realidade dele, que vai trazer a adequação, a conformidade e a segurança que ele está esperando. Então, assim, eu sempre recomendo fazer no final. Tá, ótimo. A gente faz, né? Só para contextualizar para quem está assistindo e quem não sabe, né? Então, a gente faz a fase de aculturamento, data mapping, gap analysis, faz o plano de ação e depois faz a implementação. Então, só seria na quinta fase que a gente faria a implementação, ou seja, a gente faria a revisão dos contratos, elaboração de termos, enfim, e as políticas e assim sucessivamente. Isso. Outra coisa que eu tenho dúvida,
como identificar o titular quando ele solicita os seus dados para a empresa, como alteração, exclusão do dado. Como que você vai ter certeza que aquela pessoa é aquela pessoa? É a minha dúvida. Por exemplo, se manda um e-mail, quem que vai garantir que é aquele funcionário mesmo que está pedindo a alteração dos dados, sabe? Essa é uma dúvida essa é a pergunta de não 1 quer milhão calar. de dólares. De 1 milhão de dólares. Uhum. A gente tem algumas ferramentas disponíveis no mercado, que são, enfim, as privacy tools aí, que são disponíveis, que fazem essa gestão dos DSARs, né? Que são os direitos dos titulares de dados, né? São as requisições relacionadas aos direitos dos titulares. Então, assim, o que a gente tem que pensar é que o que faz sentido para aquela empresa. Então, assim, existem algumas formas de garantir a autenticação da identidade do usuário. Mas, a depender do que você sugere para o seu cliente, você pode trazer mais riscos até para o negócio dele. Ou seja, você pode aumentar o risco dele. Então, você vai falar assim, bom, a partir de agora, então, a gente, para garantir que o titular que está solicitando o acesso aos direitos, a exclusão dos dados é ele mesmo, a gente vai solicitar a CNH. E aí tá solicitando mais dados, né? Vai virar uma bola. Aí você fala, caramba, e agora? Assim, cadê a minimização de dados? Enfim, a gente está trazendo um maior risco para aquele cliente. Será que é necessário, não é? Então, assim, a gente sempre vai ter que, de fato, olhar o caso concreto para pensar em estratégias de como, de fato, identificar que aquele titular é aquele titular. Mas existem algumas ferramentas, por exemplo, para essa empresa que é muito grande e que a gente está falando aí, eu acho que o passivo dela maior, pelo core business dela, ela não trata dados ela não é operadora no sentido de tratar dados do B2B dela, porque ela trabalha no B2B, trabalha para pessoas jurídicas. Mas, enfim, exatamente. Eu não sei o tamanho da complexidade do emaranhado de dados que ela passa a ter acesso como operadora, se ela tem. Ou se o maior passivo dela e o maior risco dela é, de fato, com os 1.000 funcionários que ela tem ali. Mas, assim, eu acho que existem essas privacy tools, essas ferramentas digitais, dessas privacy techs aí que estão muito em alta, e que são ferramentas maravilhosas, elas fazem a integração por API. Então, elas integram com o sistema que já existe, ele consegue fazer uma varredura dentro do sistema, e aí ele tem algumas metodologias de identificação e de autenticação do usuário. Às vezes por geolocalização, às vezes por IP, enfim. E aí ele vai usar lá a ferramenta dele e você vai conseguir justificar esse tratamento dentro daquilo que você precisa. Mas, de novo, não estou dizendo aqui que a gente não poderia, por exemplo, coletar a CNH da pessoa para garantir que ela é ela. Eu acho que tem justificativa, tem base legal para isso. Acho que a gente só precisa pensar no modelo de negócio do cliente e o que vai fazer sentido ali, de fato, para conseguir identificar que o titular é o titular mesmo. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem um software. Não é esse último que eu citei agora, é um outro. É um SaaS, né? Software as a Service de canal de denúncia. E aí, imaginem que, olha a gravidade do que ele faz. Ele coleta denúncias de crimes que acontecem dentro das empresas, de irregularidades. E aí, a gente estava justamente, né? A gente está começando a pensar, eu e minha equipe, a gente está na fase de elaboração do plano de ação deles. A gente estava fizemos o mapeamento, fizemos o ROPA, né? Todo o relatório das operações. Fizemos o relatório de gap análise e agora a gente está partindo para o relatório, o plano de ação. E a gente estava pensando começou a pensar justamente isso. Então, essa pergunta está muito latente aqui comigo, porque assim, a gente está justamente nessa fase de pensar quais possíveis medidas a gente pode sugerir que o cliente implemente, neste caso, de autenticação do usuário, tendo em vista que a denúncia é anônima. E aí, enfim, a gente tem que garantir o anonimato. Mas aí, se ele entra em contato comigo para saber que tipo de dado ele tem que aquela empresa tem sobre ele, tem alguns momentos, por exemplo, que a gente nem pode liberar. Como é que a gente vai liberar? Imagina se eu estou sendo investigada e eu bato lá na empresa e falo, me fala aí tudo que você tem sobre mim. E aí ele vai ter que apresentar.
o que ele tem, as informações que ele tem sobre mim, todas as denúncias, enfim, o conteúdo. Aí a gente está nessa questão. E também da identificação do usuário, o modo de identificação, o que a gente vai usar. E a gente está pensando muito em conjunto com a equipe de TI deles, de formas de autenticação do usuário que não seja, por exemplo, solicitando um documento. Entendi. Mas é difícil. É difícil, né? É um grande desafio. É um grande desafio. Que tá tudo muito recente, né? Tá começando tudo agora. A gente vai ver como é que vai caminhar, né? Com a NPD aí. E aí, vamos ver, né? Eu não sei se ela vai conseguir ajudar a gente agora, logo nesse primeiro momento, com esses assuntos, pela agenda dela aí. Isso ainda vai ficar um pouco bem lá para frente. Mas essa questão de autenticação do titular é o que eu falei. Para mim tem muita base legal. É óbvio que a finalidade é muito clara e muito específica. E a segurança desses dados, a garantia de segurança desses dados que estão sendo coletados para conseguir, de fato, autenticar que aquela pessoa é aquela pessoa, ela tem que ser gigantesca. Mas, enfim, inclusive a gente tem uma exceção ao consentimento para tratamento de dados sensíveis. Então, a gente poderia ser reconhecimento facial, né? Enfim, igual o celular, poderia ser a digital. Se a gente usar um aplicativo, por exemplo, de gestão dos direitos de titulares, que é esse que eu falei para você agora, ele usa esse tipo de meio para autenticação do usuário. Então, você tem que colocar lá a sua digital, por exemplo, essa é uma das formas. E isso está excepcionado na própria LGPD. Então, dados sensíveis, eles podem ser tratados sem a necessidade de consentimento quando a gente estiver falando da necessidade de um titular de dados, de garantia da autenticidade, da titularidade do titular. Da titularidade do titular é posto, né? Mas, enfim, para garantir que o titular... Garantir o direito dele, e para garantir o direito para ele mesmo, aplicativos digitais, né? Então, existe um artigo, um dos incisos ali do artigo que fala sobre dados sensíveis, ele traz essa questão. Então, dá pra gente usar isso com essa justificativa. Então, tem base legal, tem justificativa, a gente só precisa realmente ver o que vai funcionar ali na prática. Em cada empresa também, né? Porque tem empresa que não justifica comprar um sistema, né? Se for uma empresa pequena, às vezes você pode fazer isso tudo por e-mail, né? Vai depender, cada caso é um caso, né? Agora, outra coisa que eu queria eu vi aqui que perguntaram que tem muita gente, assim, os meus conhecidos, que não entende, assim, não tem muito conhecimento ainda sobre a LGPD, e aí eu vi uma pergunta aqui que eu queria só explicar rapidinho, que eles perguntaram que dados são protegidos pela lei, né? Então, só para deixar bem claro, gente, a lei, ela trata somente dados de pessoa física, tá? Tudo que identifica, né, o ser humano, né, é um dado pessoal, que torna a pessoa identificável. Então, a lei se aplica somente para pessoas físicas. Né, Natália? A dados de pessoas físicas, isso mesmo. Aí a gente tem alguns tipos de dados pessoais que estão ali envolvidos na LGPD. Então, a gente tem os dados identificados, aqueles que logo de cara identificam a gente, né? Aqueles que são identificáveis, esses são um pouquinho mais complexos, mas são associações de informações aleatórias que tornam uma pessoa identificável. Esses normalmente são para traçar perfil comportamental. Então, aqui nas redes sociais, por exemplo, são muitos dados identificáveis. Aquilo que a gente gosta, que a gente compartilha, que a gente dá like, que a gente, enfim, escreve nas redes sociais. Isso tudo vai sendo acumulado junto com as nossas informações identificadas e forma um perfil. E tudo isso é dado pessoal. E a gente tem dados sensíveis, que são dados de religião, dados de etnia, dados de histórico de saúde, de biometria facial, enfim, foto, isso tudo é considerado dado sensível para a LGPD, né? Nossa imagem, justamente por conta dessas questões de discriminação, é considerado um dado sensível. A gente tem dados públicos, manifestamente públicos,
que Uhum. também são protegidos pela LGPD, mas tudo isso sempre relacionado ao ser humano. Então, a gente não vai falar na Lei Geral de Proteção de dados de empresas. As empresas, elas estão protegidas por outras legislações que têm a ver ali com antitrust, não concorrência, enfim, são outras legislações que protegem as informações de pessoas jurídicas. A LGPD veio para trazer direitos e garantias para nós, seres humanos, Uhum. né? Exatamente. Isso. Ah, legal. E era Legal. isso, então, que você tinha aí de mais dúvida? Era isso, que aí eu acho que vai surgir ao longo do projeto, né? Depois do data map, a hora que chegar no gap analysis, aí que eu acho que vai surgir mais dúvidas assim. Mas por enquanto seriam essas mesmo. Ah, legal. Bom, você tem lá a comunidade, tá lá. Agora a gente mudou de Aham. canal de atendimento, acho que Isso. tá mais fácil de falar Tá, comigo. tá sim. Então é isso. Continue contando com a gente. E, enfim, o quadro tá aqui também. Se eventualmente, Aham. quando a coisa começar a rolar, você quiser entrar de novo, Tá, será muito bem-vinda para a gente poder conversar, bater um papo. Que eu acho que é tá, só obrigada. conversando que a gente consegue É, evoluir é e, verdade. e, enfim, trocar ideia e aprender sobre essa área que ainda é muito nova e que tem muita água para rolar, né? É, verdade. Com certeza, Legal. mas foi muito Tem bom, eu mais gente que agradeço. veio. Ah, não, imagina. Pode falar, desculpa, Dani. Eu agradeço a oportunidade, né, de participar da live com você. E eu acho que foi muito esclarecedor e eu acho que todo mundo está aprendendo junto aí. Tô vendo aí que o pessoal tá gostando nos Ah, comentários. tô vendo aqui. Você É, trouxe seu eu trouxe uma público aí. galera. Você trouxe uma galera. Muito Trouxe. bom. Muito bom. A live acontece sempre aqui no meu perfil mesmo, né? Toda quinta-feira. Então tem essa live, é um quadro fixo aqui no perfil. E a Dani com certeza vai participar mais vezes. Eu quero chamar, enfim, depois eu queria fazer uma live em conjunto. Até eu vi que Hum, o Fabiano tá aqui também, para a gente é, poder falar sobre as questões mais da área de TI, sabe? Para trazer aham, essa contextualização para a galera do jurídico. isso. Inclusive, eu tenho até uma novidade para falar para vocês, que vai ter uma aula com um super consultor, e ele é matemático, ele é super desenvolvedor, enfim, ele é desenvolvedor de software, e ele vai dar uma mega aula para vocês lá dentro da É, comunidade sobre essa parte toda de segurança, de cookies, enfim, ele é especialista em cookies, vai explicar pra gente cookies, política de cookies, assim, ó, a gente vai aham. ser um negócio Ah, que eu vai tô ser até top. ansiosa. É, Mas aí depois eu queria ver se a gente marcava alguma coisa aqui pra vamos, trocar com o uma ideia. Fabiano vai ser ótimo, que o Fabiano é muito bom, né, na parte de segurança de informação. Ele é uma pessoa muito bacana e eu acho que vai agregar muito para todo mundo, os conhecimentos Legal, dele. é isso mesmo. Então, eu tava querendo, já ia mandar até pra vocês lá. E aí, vamos ver se a gente Uhum. marca, então, essa live, mais uma live aqui pra gente poder trocar essa ideia. Vamos sim. Ah, Quero legal. E mandar, ó, quero mandar um ah, abraço para minha família, para minha avó que está assistindo, para todo mundo aí do grupo. que fofos, que bom, gente. Ah, isso é demais. Eu adoro isso. Que legal. Muito bom. Então tá bom, Dani. Obrigada pela sua participação. Se alguém tiver alguma dúvida ainda e quiser colocar aqui no balãozinho de dúvida, A Dani sai, eu fico mais um tempinho aqui ainda, respondo algumas dúvidas de quem tiver. Mas, Dani, muito obrigada de coração. Continua contando comigo e com a minha equipe, tá bom? Tá, obrigada a você, viu? Um abraço, beijo, Abraço, beijo, tchau. tchau. Acho que você precisa apertar no É, xizinho. para Deixa eu ver se eu... sair? Tá, É, tá. isso. É isso, gente. Foi muito legal, foi muito bacana receber a Dani aqui. Dani é minha aluna. Se você está aqui assistindo, trabalha com a LGPD ou enfim, quer saber mais sobre o campo de batalha, sobre as questões práticas dessa legislação nova, de como aplicar, o que fazer, e tiver um cliente aí, quiser esclarecer as suas dúvidas, é só mandar um direct aqui para mim no Instagram
dizendo quero participar da live. E aí a minha equipe entra em contato com vocês. A gente está com uma lista de espera gigantesca, tá, gente? A gente tem aí umas 40 pessoas quase na lista, mas a gente vai dar conta de falar com todo mundo. Então, se você quiser participar, é só mandar no direct que você será muito bem-vindo. Eu agradeço a todos vocês pela participação, por estarem aqui comigo nessa noite. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou dar a nossa live por encerrada. E é isso. E aí, alguém quer mandar alguma dúvida? Se quiser, manda aqui para mim no balãozinho ou no chat mesmo. Ana, eu vi que você fez algumas perguntas, né? A live vai ficar salva aqui e lá nos alunos, na comunidade do método, tá bom? Vamos ver que a gente tem uma pergunta. A Dani. Ah, Dani, eu te vejo... Ai, peraí. Eu tenho que colocar aqui. Dani, eu super te vejo lá no Clubhouse, sempre com ótimas colocações. Eu adoro você lá falando também. Vai ser um prazer ter você dentro do método. E é isso. Muito obrigada. Será muito bem-vinda, tá bom? É isso. E aí? Mais alguém? Deixa eu aproveitar e dar um recado sobre essa questão de abertura de turma do método, tá? A gente vai ter abertura de turma, vai ser no dia 8 de abril. Então, a gente vai ter um curso, vai ser um curso, vamos ter certificado de participação, mais de 8 horas de conteúdo, tá? De curso. Então, foquem no curso primeiro, se inscrevam no curso, daqui a pouco começam as inscrições aí. E quem já é aluno também participe do curso, se inscreva, porque vai valer a pena, vai ter muito insight novo, muita coisa nova. E a gente abre as inscrições no dia 8, tá? 8 de abril. Então já anota aí e já fica preparado. Vamos ver, veio uma perguntinha aqui. Ai, Ana, muito obrigada. Dani, associação e associados. Devemos tratar a conformidade a LGPD de forma separada? Associação e associados. Não sei se eu entendi muito bem. A associação pode criar diretrizes para os associados? Sim, a gente vai precisar ver associação do quê? Quais são os dados pessoais que estão envolvidos ali e qual é o nível de acesso que esses titulares de dados ou esses associados, né? Enfim, não sei se eles são titulares nessa relação que você está falando, ou, enfim, qual é a relação que eles têm com a associação para esses dados, entendeu? Porque, assim, se a gente estiver falando da associação como controladora de dados de associados, esses associados são... então, ó, mudou tudo. Porque aqui, para mim, eu estaria falando o quê? De uma associação com titulares de dados. Aqui a gente está falando todos CNPJs, ótimo. Então, tá bom. Associação e associados. Devemos tratar a conformidade de forma separada? Nesse caso de associação de farmácias, de drogarias e tudo mais, o que a gente vai ter que ver? Como que, se a gente, ao meu ver, a gente poderia tratar isso, fazer um programa único de conformidade, estabelecendo todas as diretrizes que deveriam ser seguidas por todos esses associados. Então, para você fazer parte da associação, você tem que atender requisitos mínimos de proteção dos dados e da privacidade dos titulares de dados que vão até essas drogarias, tá? Mas o que a gente tem que ter em mente também é que se não é uma rede de franquia e se não há uma uniformidade no modus operandi interno dessas drogarias, ou seja, se cada drogaria tem o seu sistema próprio, tem o seu modo de contratação único, enfim, se elas têm uma metodologia interna, né, operações de tratamento que variam muito, fica muito complicado e seria muito complexo abranger todas elas num único programa de conformidade de diretrizes únicas que caberia para todas, entende? Então, assim, a gente pode pensar, se você estiver sendo consultor da associação, você se eu estivesse sendo consultora dessa associação, eu, enfim, faria ali um diagnóstico básico da funcionalidade dessas farmácias,
faria um diagnóstico bem profundo dessa associação, entenderia ali a contratação, as responsabilidades, veria toda essa estrutura, para aí sim talvez fazer um documento de diretrizes básicas e mínimas relacionadas à proteção de dados e privacidade que essas farmácias devem adotar para serem associadas. Sem que elas cumpram esses requisitos mínimos, elas nem podem se associar ou não poderiam se manter associadas. Deu para entender? Você concorda comigo? Enfim. E aí também teria que ver o contrato, teria que ver essa estrutura da associação mesmo com relação às drogarias, tá? Boa. Então é isso. Acho que eu iria nessa linha aí mesmo. Faria diretrizes mínimas e básicas para que todo mundo esteja em conformidade. Uma política de privacidade para a loja, acessível, que todo mundo consiga visualizar. Se eles tiverem e-commerce, né? Então, um site, uma política para esse e-commerce, política de privacidade dos dados. Tem que ver os sistemas que são utilizados, se eles têm que ter responsabilidade perante esses sistemas que são utilizados na drogaria. Se tiver programa de desconto com base em CPF, verificar ali as diretrizes mínimas de compartilhamento desses dados de consumo na farmácia através do CNPJ, com plano de saúde, enfim, com tudo isso. Então, é um quebra-cabeça que a gente tem que ir estruturando, tá? Dados dos colaboradores, câmeras de segurança, tudo isso teria que estar nessa diretriz. Mas, olha, achei bem legal esse projeto aí, viu? Bem bacana. Legal, ó. Manda um direct para mim e vem aqui participar da live para a gente poder discutir esse projeto juntos. Eu gostei bastante. Acho que vai ser bem legal. Me manda aí que eu acho que seria bem legal se a gente pudesse falar sobre esse projeto. Nath, você recomenda fazer um mapeamento de dados inicial e depois de tudo ajustado, um inventário de dados final? Pois é. Essa dúvida aí tem pairado e tem rolado de fato no mercado, né? O que acontece? Você tem lá o mapeamento que é o diagnóstico inicial da empresa. E depois você vai fazer o relatório de operações de tratamento de dados pessoais, com base no que foi feito no mapeamento. E é óbvio que esse relatório ele vai sofrer determinados ajustes ao longo de todo o processo. Mas ele corresponde à realidade inicial da empresa, naquele momento que você pegou ela, tá? Então, assim, não tem... Depois, ele pode, inclusive, avaliar a reestruturação desse relatório, ele pode ficar na sua fase de implementação como um novo entregável, tá? Você pode cobrar para fazer essa atualização. Porque senão, como é que você operacionalizaria isso, né? Eu não sei se eu consigo enxergar. Então, para mim, funciona assim. Eu cobro para poder fazer o diagnóstico inicial, todo o mapeamento, analisar os gaps e elaborar um plano de ação. E te entregar um relatório com todas as suas operações de tratamento de dados pessoais ali, de forma detalhada. E aí, depois, lá na fase de implementação, eu poderia fazer uma atualização desse relatório a depender das medidas que vierem a ser implementadas, porque nem tudo vai ser implementado. Ou o que você pode fazer também você faz o mapeamento, deixa tudo isso em planilhas e nos formulários, não entrega o relatório das operações para aquele cliente naquele primeiro momento, né? Não faz aquele primeiro assessment, e só entrega isso na fase de implementação, quando você já tiver uma visão final e já tudo, enfim, medidas implementadas e tudo mais. Mas talvez eu costumo fazer e entregar um relatório já, até para o cliente ter uma visão do que está acontecendo dentro da empresa dele, tá? De uma forma bem detalhada. Então, até para fins de auditoria mesmo. Para fins de trilha de auditoria que a gente chama. A gente mostra como que a empresa estava naquele momento inicial através do ROPA inicial, né? Do relatório das operações naquele momento em que a empresa foi pega para começar a fazer esse projeto.
E aí, no decorrer do projeto, quando a gente chega já lá na fase final de implementação, a gente vai ter um novo relatório, uma nova versão desse relatório, a gente consegue mostrar o caminho de conformidade. Então, para mim, faz muito sentido. Mas tem gente que defende, e não tem certo e errado, são só metodologias de trabalho, que se deve fazer só o relatório das operações no final de tudo, para não ficar, enfim, fazendo mais de uma vez. Qual a sua dica para mapear os sistemas de uma empresa? Qual a sua dica para mapear os sistemas de uma empresa? A gente tem dois tipos de mapeamento. A gente tem o mapeamento técnico. O que é o mapeamento técnico? É o mapeamento das vulnerabilidades. Então, lá aquela questão do pentest, né? Do teste de penetração que é feito por uma empresa especializada da área de cibersegurança, em que ela vai fazer uma varredura no sistema para verificar quais são as vulnerabilidades que aquele sistema tem. Esse é um tipo de mapeamento. O outro mapeamento que a gente tem é o mapeamento de processos, ou seja, como que é o login, como que é a criação de senha, como que faz, quais são os logs de atividade que são registrados. Para quem não sabe o que é log de atividades, é quando os registros do que são feitos pelos usuários dentro do sistema, isso é armazenado, isso não é armazenado, onde fica o banco de dados? Isso tudo faz parte de processos. E a gente vai mapear isso através de data mapping, de planilhas, formulários e entrevistas. A metodologia que você vai usar, enfim, aí vai ficar mais a seu critério. E a gente também tem a questão de due diligence no fornecedor mesmo, né? Então, essa também é uma forma de mapeamento, é identificar se o fornecedor daquele software ele está adequado à LGPD. E aí você pode mandar um formulário, um questionário, para saber se ele está em conformidade. Então, tem essas três formas de mapeamento, uma não exclui a outra, uma se soma à outra. Que bom, fico muito feliz que enfim, eu consiga ser clara com vocês, enfim, vocês consigam entender as minhas colocações e me manda aí sim que a gente pode conversar. É isso, é o efeito cascata. Neste caso aqui, quando a gente vai fazer due diligence para cobrar fornecedores, para saber se eles estão adequados, a gente está falando totalmente do efeito cascata. A gente vai cascatear todo mundo da cadeia para saber se está todo mundo adequado. Porque a gente tem a responsabilidade solidária na LGPD. Então, o controlador de dados ele não vai poder se esquivar da sua responsabilidade dizendo, não, mas eu tinha um fornecedor aqui que tratava meus dados, que era o software. Não, se você não fez uma due diligence mínima, não fez auditoria, não tem, enfim, todo o aparato para conseguir demonstrar que você fez o mínimo necessário para saber se aquele fornecedor estava em conformidade com a LGPD, você vai responder. Vai responder de qualquer forma, na verdade, né? Mesmo fazendo due diligence. Agora, contratualmente, judicialmente, ganha mais força a sua tese de defesa se você consegue demonstrar que você fez tudo isso e que a sua parte você fez. Quem não fez foi um fornecedor. Então, é por isso que é tão importante ter registro dos processos, ter muitas medidas de auditoria interna justamente para conseguir para fazer o princípio, para colocar em prática aí o princípio da prestação de contas e tudo isso que a gente sabe aí mesmo, né? De nada! Que bom, gente. Bom, é isso. Então, quem quiser participar, é só me mandar um DM, tá bom? Serão todos bem-vindos a essa live. Quinta-feira que vem a gente tem live de novo. E, a partir da semana que vem, a gente tem o nosso aulão aberto no YouTube, tá bom? Então, é toda terça-feira às 10 da manhã, tá? A gente vai começar a mandar uns avisos aí pro pessoal, para vocês, tanto nos directs aqui, enfim, todo mundo, tá? Eu vou mandar os directs todos, tá? Me perdi aqui na pergunta dele do PL. E a gente vai falar no aulão aberto, a gente vai falar sobre responsabilidade do DPO. Foi esse o tema que eu escolhi para o primeiro aulão que a gente vai ter aberto no YouTube terça-feira às 10 da manhã. Nós vamos falar sobre
o cargo, as funções, atribuições e responsabilidade civil e criminal do DPO. Tema polêmico e estou preparando uma aula bem legal para vocês. Não é muito a minha expertise essa área de direito do trabalho também, porque a gente vai falar sobre esse viés. Mas eu estou estudando bastante, estou estruturando um material muito bacana para a gente poder discutir muito e ter uma aula bem completa sobre esse cargo tão cotado, que está aí tão em alta e tem muita gente querendo assumir esse cargo, mas com medo das responsabilidades, enfim, e das atribuições que estão se esperando. PL 05, eu não sei se esse PL, pelo número, eu não sei qual que é o PL, tá? Mas se for PL de afastamento das penalidades, eu não sei se é isso que você está falando, das multas, eu não sei pelo número, confesso. Eu não sei, assim, sinceramente, se eu desse qualquer opinião sobre qualquer tipo de PL, de projeto de lei, seria meramente especulativo, porque eu acho que a gente não consegue esperar absolutamente nada ou prever absolutamente nada, pelo menos isso, a LGPD para 2022. Então é essa mesmo, é sobre as multas, né? Não seria especulação, assim, sabe? Eu acho que seria temerário da minha parte dar uma opinião se vai pegar ou não vai pegar neste momento. Acho que de fato a gente precisa aí evoluir um pouco mais, ver como que tá o entendimento aí de quem tá votando para eu conseguir opinar. Beleza? Mas a gente pode falar sobre isso. Eu posso até, enfim, depois a gente pode fazer um dos aulões do YouTube, pode ser sobre esses PLs aí. Tem vários, tá? Não é só esse, não. Tem mais um monte aí em trâmite, inclusive para diversas outras questões, inclusive LGPD penal. E aí depois a gente pode falar sobre esses PLs que estão em andamento. Beleza? Beijo, beijo, beijo. Boa noite. E até terça-feira, que eu espero vocês às 10 da manhã. Combinado? Ai. E ó, todo dia meio-dia, a gente tem sala lá no aplicativo vizinho. Não vou falar o nome, mas quem quiser participar também, quem tiver iPhone ainda por enquanto só para iPhone, pode entrar lá na sala que a gente sempre está discutindo o assunto sobre LGPD. Sala fixa, meio-dia, sobre LGPD lá no CH, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada e até semana.